Hoje vamos conversar um pouco sobre o conhecimento médio de Deus. O que é o conhecimento médio de Deus e se ele se enquadra dentro dos seus atributos e se há evidência disso dentro das Escrituras. A gente vai conversar um pouco sobre esse incrível assunto que passa despercebido para muitas pessoas na leitura bíblica, ok? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Tiago Gomes, canal de linguagem, filosofia e, é claro, teologia. E a gente sempre procura trazer um vídeo para conversar com vocês sobre esses temas, né? Eu puxo um tema, jogo aqui e espero que vocês possam absorver alguma coisa e refletir alguma coisa. Sempre, obviamente falando, sempre com base nas escrituras, né? Isso tem que ficar bem claro. Nunca algo solto, até se for um achismo, mas tem que ser embasado, amarrado dentro das escrituras. Então assim, se você gostar desse vídeo, deixa um like aí, porque eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você e você vai aprender uma coisa aqui muito importante dentro desse assunto do que é o conhecimento médio de Deus. Quando falamos em conhecimento médio de Deus, a gente tem que voltar um pouco no tempo e contextualizar, porque esse assunto surgiu dentro de um contexto católico, né? O responsável por essa teoria, vamos dizer assim, ou por observar biblicamente isso, é o teólogo jesuíta José de Molina, né? No século XVI. Né? Por quê? Ele deu um argumento contra os reformadores, né? Uma vez que ele era católico, porque na reforma os teólogos, né, Lutero, Calvino, os reformadores, vamos dizer assim, eles tinham muita dificuldade e eles não compreendiam muito bem, até não concordavam com o homem ser livre, o livre-arbítrio ou a livre agência, e Deus ser soberano. Ou era uma coisa ou era outra. Né? Como é que Deus pode criar criaturas livres e ao mesmo tempo ser soberano? Uma vez que os eventos, né, os acontecimentos, era unicamente responsabilizado pelas ações do homem e não simplesmente os decretos de Deus. Eu não vou tratar acerca de livre-arbítrio, de soberania de Deus, embora envolva em alguns momentos desse vídeo esses pontos. Por quê? Isso são pontos muito mais profundos e prolixos e complexos, porque a gente está falando de um ser completamente infinito, superior, todo-poderoso, que é Deus. Então, esse debate simplesmente para se concordar, né, para entrar em um acordo, ele tem só 2000 anos e ainda não tem acordo nenhum, né? Eu sou da escola que acredito no livre-arbítrio porque eu vejo isso dentro das escrituras. Isso não só está dentro das escrituras, isso está escancaradamente dentro das escrituras. Então assim, é muito fácil para mim resolver isso. Só que dentro do conhecimento, ou melhor, o conhecimento médio de Deus, ele faz parte do seu atributo, que é a onisciência. Então, onisciência são escolas teológicas, né? As escolas teológicas entendem que a onisciência é de Deus e tal. Como se dá esse conhecimento dentro dessa onisciência de Deus? Para algumas escolas, como a escola calvinista, ela vai dizer que aquilo que Deus vê, na onisciência, óbvio, ele decreta. Ok? Na escola arminiana, que eu tenho muito carinho e vejo ela como mais bíblica, né, nesse ponto de conhecimento, Deus vê, mas não decreta todas as coisas. Ele decreta muitas coisas, só que ele permite que essas coisas aconteçam, mesmo ele vendo em sua presciência, ok? Então, e o conhecimento médio? O conhecimento médio a gente vai entrar agora sobre o que é essa proposta desse filósofo jesuíta, José de Molina, e como ela está nas escrituras, né? Porque não adianta ser uma proposta contra a reforma em 1500 e alguma coisa, lá no século XVI, e ela não ser bíblica, né? Seria simplesmente sei lá, uma reflexão do autor sem embasamento. A gente vai ver se ela é bíblica também. Eu acredito que ela é bíblica e ela tem eu tenho um carinho muito grande por essa linha
de pensamento. Conhecimento médio de Deus também podendo ser chamado de conhecimento hipotético. Para alguns filósofos, este conhecimento de Deus é a respeito das declarações condicionais subjuntivas. Olha só que nome técnico. Para alguns filósofos, esse conhecimento médio de Deus, ele se define por declarações condicionais subjuntivas. E não é um conhecimento prévio. Eles aqui fazem uma diferença com aquilo que Deus conhece, né? Antevê primeiramente. Eu discordo um pouco deles aqui, né? Como quando eu vi essa linha de pensamento e reflexão bíblica, que se transformou nesse nome aí técnico, eu discordo deles aqui um pouquinho, porque para mim é presciência, sim. Eles divergem um pouco sobre ser uma presciência, e sim das declarações condicionais subjuntivas. Bom, acerca da presciência de Deus, a gente vê várias passagens dentro das escrituras, né? A gente tem Êxodo 3:19, a gente tem Atos 2, a gente tem Romanos 8:29, Atos 2:23, a gente tem Jeremias 1:5 e a gente tem a clássica 1 Pedro 1:2. Essas são passagens que tratam da presciência, daquilo que Deus vê de antemão, né? Que a gente tem, como lá no grego, no Novo Testamento, a gente tem o verbo prognosis, que é ver de antemão. Agora, o conhecimento médio, como foi definido aqui por declarações condicionais subjuntivas, não, segundo uma linha do molinismo, ou segundo o molinismo, né, que derivou do nome desse teólogo jesuíta, respondendo os reformadores, não é propriamente assim uma linha da presciência, né? Porque assim, de acordo com o conhecimento médio, Deus sabe o que cada criatura livre fará sob qualquer circunstâncias, ok? De acordo com o conhecimento médio, Deus sabe o que cada criatura livre vai fazer sobre quaisquer circunstâncias. E aqui é sobre quaisquer circunstâncias mesmo. Deus sabe todas as possibilidades sobre o fato que ocorrerá ou não ocorrerá. Isso aqui seria um problema para a linha determinista, né? Porque que seria a linha reformada, alguns da linha reformada calvinista, porque eles dizem que o que Deus vê, ele já decreta. Isso aí seria muito perigoso, isso aí. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora, não. Ok? Deus pode fazer com que seus fins, segundo a linha do conhecimento médio, últimos sejam alcançados através das decisões livres que as pessoas tomam. Então, é o seguinte. Usando na prática, fora, daqui a pouco a gente vai para a Bíblia. Deus sabe não só um ato que vai ocorrer no futuro, né? A sua presciência. Por isso que eu entendo que é ligado à presciência. O molinismo não é ligado à presciência. Que uma pessoa pode fazer um determinado ato, um ato A, como também a pessoa não pode fazer o ato A e fazer o ato B. No conhecimento médio, Deus não só sabe que a pessoa fará ou não fará, ele sabe todas as possibilidades que a pessoa vai fazer ou não vai fazer, ou vai escolher outras coisas. Todas, é um leque de possibilidade. Então, o conhecimento médio, ele lida com essas circunstâncias subjuntivas condicionais, né? Condicionais. Agora, como ver isso na Bíblia? Como isso está ligado ao texto bíblico, uma vez que esse teólogo tirou isso aí. Na verdade, estava na Bíblia e ele só fez sistematizar, ok? É uma linha bíblica com passagens bíblicas, mas a passagem base para essa linha de pensamento, né, se encontra em 1 Samuel capítulo 23, versos 10. Eu vou ler com vocês. 1 Samuel capítulo 23, verso 10. Quero que você acompanhe aí. Vamos lá, vê só.
Eu vou ler a partir do verso 2 para você entender o contexto, ok? Davi tá fugindo aqui de Saul e é muito interessante essa parte aqui. Davi liberta o povo de Keila. A partir do verso 2 para ficar bem interessante pra gente. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, marca a cidade de Keila aí, e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, abre aspas, devo atacar esses filisteus? Fecha aspas. O Senhor lhe respondeu, abre aspas, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, abre aspas, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila, lutar contra as tropas dos filisteus. Verso 4. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Fecha aspas. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grandes derrotas e libertando o povo daquela cidade. Ok? Davi conseguiu fazer com êxito o que ele queria. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugia para se juntar a Davi, em Keila. Presta atenção nesse personagem aqui. Saul persegue Davi. Agora que vai entrar aqui. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila. E ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. Ou seja, com portas e trancas não tinha saída, né? As cidades só tinham uma entrada. Algumas cidades só tinham uma entrada. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, abre aspas, traga o colete sacerdotal. Então orou, era uma prática, né? Preste atenção agora. Ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade, por minha causa. Aí, veja só, presta atenção. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Ele faz uma pergunta. Eu quero que você preste atenção na segunda pergunta. Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Preste atenção nessa pergunta. Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Verso 11, ok? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor disse, ele virá. Prestou atenção aí? Davi faz duas perguntas. Eu quero que você preste atenção na segunda pergunta. Que é o verso 11. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Na segunda pergunta. Saul virá de fato conforme o seu servo ouviu? Deus fala, sim, ele vai. Sim, ele vai. Verso 12. E Davi novamente perguntou. Ele repete a primeira pergunta. Será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Agora veja a conclusão. E os entregarão. Então, verso 13. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Ponto. Muito simples. Olha só como é simples e bíblico o conhecimento médio aqui. Davi estava preso na cidade. Saul, preso não, ele tinha conquistado a cidade porque ele tinha derrotado os filisteus. E Saul, como estava perseguindo, descobriu que ele estava lá. E por estar preso naquela cidade, com portas, né? Ele pensou, a gente vai pegar Davi agora. Só que quando o Davi ele é informado dessa questão que Saul vai ao seu encontro, ele faz essa oração ao Senhor e ele faz duas perguntas. A primeira pergunta é se os cidadãos de Keila vão realmente entregar Davi, vão entregá-lo a Saul. E a segunda é se Saul vai até ele. Deus responde as duas perguntas. Sim, os dois atos. Sim, esses atos aconteceram? Não. Então, Deus responde a Davi, ele entende a resposta que isso iria acontecer, tanto
os cidadãos iam entregá-lo a Saul, como Saul ia de encontro a Davi. Eu pego primeiro essa segunda pergunta porque ela tem um ponto cronológico, né? Saul vai até a cidade e os cidadãos iriam entregá-lo a, a Saul, né? Então, só que Deus, na sua presciência, ele vê os dois atos que iam ocorrer. Tanto a ida de Saul para Keila, quanto a entrega de Davi pelos filisteus, né? Então, o que é que Davi faz? Deus responde, ele simplesmente vai embora. Não aconteceu, mas Deus previu, embora os molinistas não entendem que isso não seria um saber futuro, uma onisciência, e sim acontecimentos subjuntivos, né? Por isso que ele fala, né? Se eu ficar e tal. Mas esse é o conhecimento médio. Aqui basicamente é uma passagem que esclarece de forma bem clara o conhecimento médio de ações que Deus sabe que ocorrerão. Não é só uma ação, é mais de uma ação. E aqui eu ligaria isso como todas as possibilidades possíveis de ocorrer um evento, né, dentro de uma circunstância, de um contexto, que é o caso aqui, a ida de Saul ao encontro de Davi e a entrega de Davi a Saul. Então ele orou a Deus, muito interessante isso, né? Ele ora a Deus, faz essa pergunta a ele, e ele responde as duas perguntas que Davi estava querendo: a ida de Saul a Keila e se Davi seria entregue a Saul, né? Entregue pelos filisteus a Saul. É muito interessante notar essa passagem base, que é muito interessante notar que quando você também vai para Gênesis capítulo 50, versos 10, né? Você sabe a história de José. José era um jovem que tinha sonhos, tinha uma promessa para ele, onde os seus irmãos iriam a ter que se curvar diante dele. Você sabe a história. E todo o processo de história, né? José foi vendido e tal. Fizeram uma trama para que o pai achasse que ele fosse morto por um animal selvagem e tal. Quando você vai em Gênesis 50, verso 10, você vê que tem... Olha que interessante. Mas Deus tornou bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos, né? Não, na verdade, verso 20. Gênesis 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim. O mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Isso aqui pode ser considerado um conhecimento médio. Por quê? Como o molinismo e o arminianismo entendem que Deus, nem tudo que ele vê, ele decreta, né? Porque senão ele decretaria o mal. Isso seria um absurdo tremendo. Deus não queria, eu tenho certeza que Deus não queria que José sofresse o que ele sofreu. Mas uma vez que ele foi jogado dentro do poço e, como resultado, entregue aos egípcios para serem vendidos, a caravana que passa, Deus tira dali. Deus viu, óbvio que ia acontecer, mas ele tira algo bom, magnífico, incrível, para os seus fins, diante de várias circunstâncias, para glorificar ou para chegar aos seus objetivos, né? O Egito ele alimentou o mundo inteiro naquela época ali. Então é muito interessante essa passagem aí de Gênesis 50, quando José fala isso. Vocês planejaram mal, olha só a liberdade humana aqui, ó, como tá ligado. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. De muitos. É bem tranquilo. Isso. Para encerrar, quando a gente vai para antes da queda, né? É que interessante isso. Nós somos a possibilidade antes da queda que se transformou em ato pós-queda, na cabeça de Deus. Como assim? Antes da queda, Deus sabia que o homem
poderia cair e ele saberia que o homem cairia, óbvio, né? Nós, uma vez caiu, uma vez o ato da desobediência lá no Gênesis, nós somos a possibilidade que se transformou em um ato previsto por Deus, da queda. Agora, a queda poderia ser contingente, ela não poderia ter ocorrido, né? Por isso que é complicado quando você fala que Deus, tudo que ele vê, ele decreta. Porque se ele viu a queda, ele decretou a queda. Se ele viu e decretou a queda, ele é o autor do mal. Não tem como fugir disso. Isso seria uma contradição, que eu não vejo base bíblica nenhuma nisso, mas seria uma contradição e, em termos assim de caráter de Deus, mancharia o seu caráter na minha visão. Então, nós, antes da queda na cabeça de Deus, né, Deus já sabia o que ia ocorrer. O que ia ocorrer porque ele viu, né? Nós somos a possibilidade que se transformou em ato, ou seja, depois da queda, morte, destruição, rebelião e tal. Na cabeça de Deus, digamos que a gente não tivesse caído, já tinha essa possibilidade caso nós desobedecêssemos a Deus. E isso se transformou em um ato simples. Então, o conhecimento médio, ele trabalha com todas as possibilidades do que vai ocorrer em um evento, né? Não necessariamente que todas as possibilidades que ocorram, que podem ocorrer nesse evento, vão ocorrer porque Deus decretou. Claro, tem pontos que Deus decreta, mas aí já é uma outra história. Por exemplo, Deus decretou vir primeiro a um povo, Israel. Isso é um decreto. Ele não escolheu pelas circunstâncias livres de seres. Ele escolheu um povo. Isso é uma eleição. Isso é um decreto, um ato que acontece. O problema é quando a gente separa os atos, alguns atos pontuais do que Deus decreta como a escolha de Israel ou Jesus por morrer por nós, com atos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que simplesmente cabe a nós, né? Não é que a gente vai frustrar Deus, a gente simplesmente está usando a nossa função humana, né? Por isso que esse assunto envolve outros assuntos de cunhos mais complexos filosóficos. Esse vídeo é extremamente teológico e filosófico. Extremamente teológico e filosófico. As duas vias aqui para a gente conversar um pouco com base bíblica, né? Então, o Gênesis, eu tenho refletido muito sobre isso. Nós somos a possibilidade que se transformou em ato pós-queda. Uma vez que o homem não precisasse cair como não precisava cair, e uma vez que ele caiu, mas digamos que ele não tivesse caído, toda a devastação que o pecado fez já estava na cabeça de Deus, ok? Já estava na cabeça de Deus. Mas por que ele não, como é que se diz, impediu ou interveio, né? Vamos dizer assim. Ele interveio sim com Jesus, né? Ele só deixou a gente sofrer essa lição para a gente aprender e glorificar o seu nome. Bom, pessoal, espero que esse vídeo aí vocês tenham gostado. Esse é um vídeo do conhecimento médio de Deus. Tem outras passagens, a passagem mais clara é essa, mas tem outras passagens um pouco mais implícita e indireta sobre esse grande pensador José de Molina e sobre essa reflexão trazida pelos seus argumentos contra reformadores, já porque uma vez que ele era católico, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né? Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, discordem com a educação, ok? Aqui é um assunto bem interessante, eu gosto muito desses assuntos. Inclusive, com modéstia à parte falando, eu já tinha esses pensamentos antes, já quando eu havia me convertido, né? Eu já pensava, o que Molina falou aqui nos estudos deles e o que eu fui ler depois, eu já tinha pensado sobre isso. Que Deus não só conhece o futuro, ele conhece todas as possibilidades dos atos ocorrerem com agentes livres, ok? Fique na paz, um abraço, não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar. Como é que você, serviu para você esse conteúdo, deu uma reflexão na sua cabeça, você vai compartilhar aí com o pessoal, o grupo da família, o grupo teológico,
grupo de estudo, grupo da vovó, vai compartilhando aí todo mundo, viu? Bom, esse assunto é um pouco complexo, um pouco prolixo, porque uma vez que a gente tá falando da mente infinita, grandiosa, maravilhosa, espetacular, né? Infindável a mente de Deus. Um abraço, fique na paz.